Por que que o policial continua perdendo a arma de fogo na rua? Esse é o tema do nosso programa hoje e a gente vai conversar sobre isso já já, depois da vinheta. Bom, eu sou Pedro Castro, instrutor e fundador da Brutal Precision, e hoje estou aqui com o Luciano Champoski, meu amigo aí, faixa preta de jiu-jitsu, instrutor de várias matérias, nas horas vagas também é policial militar, né, Champs? E vamos discutir esse tema aí, meu. Então, por que, hein, Champs, que o policial continua perdendo a arma na rua? Posso inaugurar com algumas ideias aqui e a gente vai discutir, né, a partir da sua visão profissional? Então, cara, a gente já tem metodologias aí ao longo dos anos, né, bem estabelecidas no cenário brasileiro, que, pasmem, senhores, é o país do mundo onde mais os policiais sofrem a tentativa de arrebatamento, né? Ou seja, traduzindo em miúdos, o vagabundo brasileiro, ele é corajoso, né? Porque hoje o policial ele não tem medo de morrer na rua, ele tem medo do jurídico que vai arrebentar com ele. Então acaba que ali o processo decisório ele fica mais complicado. Então a gente tem metodologias estabelecidas, mas mesmo assim elas ainda não chegaram a todo o contingente, né, de que precisa. Esse é um dos fatores que eu trago. Você acha que é válido? Tem que passar mais trabalho? Como é que é? Tem que dar mais instrução? Tá dando pouca? A verdade eu acho que a legislação é muito culpada por isso, né? O cara que tenta arrebatar a arma do policial hoje, ele tem a plena certeza que o máximo que vai dar para ele é nada, né? O fato dele estar arrebatando a arma de um policial, se ele não atirar ou se ele sair correndo com a arma do policial, ele vai responder por pouca coisa. O próprio crime de resistência do artigo 329 do Código Penal é pena branda, né? Então o cara, se ele ficar só ali, tá bom para ele, né? Exatamente. Ele não se preocupa em sofrer sanção jurídica. E baseado nisso eu quero trazer também um parabéns aí à Polícia Militar do Espírito Santo, porque ao longo dos anos, pelo que eu tenho visto, você sabe muito bem, eu rodo para lá e para cá nesse Brasil afora, é uma polícia que vem não só investindo na capacitação de equipamento, né? Não só investiu em coisas, em equipamentos, mas investiu em capacitação profissional para os caras, né? E a matéria nossa, a retenção de arma de fogo, que é uma que eu quero discutir aqui em algum tempo, ela veio ganhando espaço, a exemplo de cursos como curso de operações especiais, curso de ações táticas especiais, com o próprio Cotama, que a gente teve lá junto. Fala um pouco do que você acha dessa difusão aí, né, da técnica ganhar esse espaço dentro das especializadas, mas também um contraponto de que as RO não tem. Batalhão de área não recebe curso de retenção de arma de fogo. Na verdade, a polícia tem buscado muito a parte de instrução periódica, né? Você vê hoje, principalmente nas companhias independentes, que são as companhias mais afastadas dos batalhões, eles têm buscado bastante essas instruções. Eu tiro por mim que a procura dos policiais, até de forma particular, eles procuram a gente quando eles veem esse tipo de matéria sendo divulgada em algum curso, e eles vêm procurar. A procura tem sido muito grande. Há uma preocupação hoje. Mas essa preocupação é do policial. Do policial. Tinha que ser da instituição de um modo geral, né? Muitas vezes não é o que a gente vê por aí. Eu particularmente, como eu estou dentro da unidade e eu participo de bastante instruções nessa vertente, eu tenho visto bastante busca por isso, né? Às vezes... Aqui no Espírito Santo. Aqui no Espírito Santo. Sim, o parabéns que eu quero dar para a polícia por causa disso, um investimento nessa área também. Eu particularmente, desde 2011, 2010, depois que eu passei por uma situação de tentativa de arrebatamento de arma, passei por uma ocorrência, tava numa situação, o cara tentou arrebatar minha arma, graças a Deus, mesmo não tendo na época as técnicas que existem hoje, eu consegui sair ileso. E aí a minha lâmpada acendeu para isso, né? Então, desde então, vim buscando isso aí. Então, já que você comentou, vamos mencionar outro fator aí também que a gente tem que trazer. Treinamento individual do polícia. Você como é da arte marcial, do jiu-jitsu, o que você acha da importância disso pro policial de maneira individual? Você que é policial, tá em casa e escuta. É essencial.
Essencial. Quando eu entrei na polícia, eu já praticava arte marcial. Eu treino jiu-jitsu há 25 anos, né? Eu sou faixa preta. Quando eu nasci, então você começou. Eu sou do ano 2000, cara. Eu sou faixa preta de jiu-jitsu, 3º grau agora, na faixa preta. Continuo treinando, né? Até mandar um abraço pro Robinho lá, que é meu mestre, tem me ajudado bastante nos treinamentos. E eu tenho visto os policiais buscar isso aí de forma individual, não só por conta da saúde, né? Porque hoje em dia as pessoas usam a arte marcial como forma de extravasar estresse, trabalhar aquele troço todo, mas como um meio de se proteger nas horas de folga, né? Porque nem sempre na hora de folga o policial tá armado, né? E eu tava discutindo até com o nosso querido Coronel Cavati esse final de semana, né? Que é um dos responsáveis aí pela matéria de defesa pessoal policial. Da polícia hoje, e um cara que fez um trabalho formidável nos últimos anos aí, conseguiu publicar o Manual de Defesa Pessoal da Polícia Militar, e eu tenho muito orgulho dele ter me chamado para contribuir lá, tem um dedinho nosso lá com a matéria da retenção, mas ele fez um trabalho, ainda que esteja numa fase embrionária, segundo ele quer crescer mais esse trabalho, mas ele conseguiu, e já é um trabalho de vanguarda. A gente estava comentando que, cara, não importa qual arte marcial o cara vai praticar, alguma tem que sair. Então, assim, até existe escutem, o Coronel Cavati está com uma ideia fenomenal, que eu apoio demais, porque eu também estou com uma ideia parecida. Ele quer padronizar ali o preenchimento do boletim de ocorrência, caso haja a altercação física ali, né? Como que você desenrolou? Então, o polícia tem que colocar assim, ó, apliquei um mata-leão no cara. Só isso. Não vou fazer juízo de valor de como, por quê, pra que você fez isso, mas apliquei um mata-leão no cara. Não, eu dei um cruzado de direita no queixo do cara. Ele apagou. Não, eu dei uma voadora de 2 pés no peito do cara. Foi telequete. Então, pra galera entender, pra polícia fazer um levantamento de dados em qual arte marcial tá sendo aplicada, em qual momento e por quê e pra quê. Porque se eu não sei qual arte marcial tá funcionando mais do que uma ou outra na visão do policial que tá lá na rua, eu não tenho como estabelecer regras para dar treinamento de defesa pessoal pro meu policial. Então, isso prejudica aonde? Hoje, o cara que tá na cadeira de defesa pessoal responsável, ele pode ser do karatê. Então, ele quer treinar só o kata, se ele é de uma outra escola. Se o cara é Shotokan, ele quer trocar porrada. Mas o cara tá usando mais grappling na rua. Qual grappling? Pô, jiu-jitsu. Ou luta olímpica. E aí? Como é que a gente vai saber disso? Então, esse trabalho que o Coronel tá querendo implementar, eu acho fenomenal, porque, de fato, vai dar um gráfico em pizza ali, mostrando que tantos por cento está sendo utilizado dessa forma e da outra. Eu faço parte do corpo docente de instrutores de defesa pessoal da... Por isso que eu te chamei para trabalhar comigo. Eu faço parte do corpo docente de instrutores de defesa pessoal da academia da APM, né, da Academia de Polícia Militar. E o interessante, essa vertente que você falou é bem interessante, porque hoje nós temos faixas pretas de diversas áreas hoje dentro da Academia de Polícia. Karatê, jiu-jitsu, Kung Fu, Taekwondo, só que, independente da faixa preta do cara, do instrutor que está lá na academia, é seguido o manual. Então, isso é padronizado dentro do manual, né? Eu achei, assim, desde que eu assumi a posição de instrutor lá no corpo docente, eu achei muito legal, porque não é uma coisa solta dentro da academia. Existe um padrão. Então, no dia 1, o aluno vai aprender isso, técnica de imobilização, técnica de queda, algemação, retenção e contra-retenção. Tem todo um cronograma a ser seguido por todos os instrutores. E né? o manual, ele respeitou uma pluralidade de artes marciais. Exatamente. Né? Ele não ficou focado só no grappling, só no striking, só nessa naquela. Então, é realmente importante. Aí, desde a parte de controle de contato, né, como você falou com relação às ocorrências, já existe, né, na ocorrência, quando você faz o controle de contato, quando você é necessário usar o controle de contato na ocorrência, você coloca, foi necessário o uso da força ou o controle de contato para conter o indivíduo, é colocado. Só que de uma forma generalizada, né? Tem que desagregar. Né? Exatamente. E o interessante é isso aí, porque quando você consegue desagregar isso aí, você consegue mensurar e estatizar, né? Botar em estatísticas, em gráficos, o que é realmente usado, o que não é realmente usado, quantas pessoas foi necessário para fazer
aquela função. E lembra que eu falei que eu tenho uma ideia parecida com a dele? É justamente trazer essa desagregação, hein, galera? Desagregação de dados para a própria matéria de retenção. Mas vamos falar de já. Já vamos transicionar agora a gente falou de treinamento e a rotina desse treinamento, cara, porque o que eu tenho visto é o seguinte, eu dou uma instrução, então hoje a gente não tem um padrão, justamente por não saber qual matéria vai ser mais interessante em cada momento da retenção de arma de fogo. Então quando eu dou uma instrução de retenção, é o tempo que sobra em algum curso. Então, tem 6 horas aqui, bota retenção. Tem 8 horas lá, bota retenção. Na defesa pessoal da academia mesmo, tem uma carga horáriazinha, a retenção tá ali. Então não temos um estabelecido, um prazo. E eu percebo que o aluno não treina mais. Ele treinou naquele curso, ele não voltou a treinar. Porque quando eu volto no batalhão, quando eu encontro com esse cara de novo, que eu vou ver, ele não treinou aquilo ali. E eu quero trazer mais um problema pra gente pensar aqui. A retenção de arma de fogo, ela não é mais matéria de defesa pessoal policial, como ela vem sendo acreditada ao longo dos anos. É uma matéria de sobrevivência policial. Você concorda? Concordo. Porque a retenção da arma de fogo, ela não está só diretamente direcionada à retenção da própria arma de fogo. Eu acho que a consciência situacional já começa na retenção de arma de fogo. Quando que começa a minha retenção de arma de fogo? Quando eu entro no ambiente, faço a leitura do ambiente, onde eu vou sentar, como eu vou sentar, para que lado eu vou sair, se eu tô aqui, como é que eu vou fazer? Se entrar um cara por aquela porta ali agora, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou agir? Então, a retenção de arma de fogo já está aí. Desde o momento que você sai de casa, você já está utilizando a matéria de retenção de arma de fogo. Eu estou em fase de publicação de um trabalho acadêmico que levou 2 anos, tá? Ele está para revisão com o professor, está para revisão com o coronel também. E aí, depois que eles me entregarem esse processo ali, eu vou fazer os últimos ajustes e vou buscar a publicação dele. Eu fiz uma doideira lá, elucubrações de uma mente nervosa, que eu dei até variáveis para essas situações. Então, a retenção de arma de fogo está no primeiro patamar e a contra-retenção está no segundo momento. Então, para quem não sabe aí em casa, retenção é reter, manter sob sua posse, beleza? Então, manter a arma na posse do operador é a retenção de arma de fogo. E a contra-retenção, ela vem quando você falhou na retenção e teve o desarme, tá? Então, ele teve o arrebatamento da arma bem sucedido. Então, o desarme é o divisor de águas ali entre as duas matérias. Então, a contra-retenção é ter que pegar de volta o que você perdeu. Então, o desarme, o arrebatamento é um divisor de águas ali. Pré-desarme, então pré-retenção, você tem ali 3 fatores que eu elenquei com até... Como é que fala? Com variáveis, né? Eu coloquei D1, D2, D3. Então, os momentos antecipatórios ali, a consciência situacional, é o D1. Então, eu tenho ali várias situações. Quando meu artigo for publicado, vocês leem, eu não vou ficar contando spoiler aqui, não. Mas eu tenho esses momentos prévios. Eu coloquei até fator temporal. Você tem um fator temporal desde que você percebe a situação, não tem? Sim, você vai ter a chance de reação, né? Quanto menor for o fator temporal, menor vai ser a sua chance de reação. Quanto mais próximo você deixou o cara se aproximar, quanto mais você deixou a situação acontecer, sair do seu controle, menos chance você vai ter de defesa com... E podemos concordar que a cada etapa que vai sendo vencida e você errando, o lapso temporal vai diminuindo, muito menor, né? Então, muito quando menor. há o desarme, você passa de uma situação de reter sua arma a ter que lutar contra o cara que tá com a tua arma na mão com potencial lesivo enorme, né? Que pode chegar no resultado morte, inclusive. As estatísticas mostram, né, que a maioria das vezes que o policial perde a arma de fogo, ele acaba sendo lesionado pela própria arma. Exato. Pela própria arma dele. Às vezes o cara que tentou tomar não tá nem armado. Uma das coisas que motivou a minha pesquisa justamente foi isso. Pasmem, senhores, pasmem. O Brasil, ele tem meio que uma fonte ali de pesquisa hoje, que é o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, né? Que agrega os fatos ali do que ocorre, mas eles não desagregam as situações que acontecem com o policial. Então, é morto em serviço ou fora de serviço. E aí, acabou a pesquisa. E é uma fonte também um tanto quanto ali contaminável, porque a transmissão dos dados, ela é feita de maneira meio... sem um padrão ali, tá? Então isso me incomodou muito, eu falei, preciso mexer na minha pesquisa. E aí eu fui buscar fontes externas. Então, o FBI já faz isso há muitos anos. Desde a década de 70, eles têm essa desagregação de fatores ali
para mostrar que o cara perdeu a arma, o que aconteceu, ou ele conseguiu tomar de volta, e etc, etc. Então, no meu estudo tem as tabelas lá que eu agreguei pra gente poder discutir isso de uma maneira mais branda ali. E conseguir, de fato, juntar informações para, de fato, falar, por exemplo, na questão da compra de equipamentos, que é o próximo tópico que eu quero falar aqui agora. Equipamento, você acha que é um fator decisivo para o cara poder reter sua arma ou não? E já que a gente está falando disso, esse episódio é um oferecimento de Bélica Militar, nossa parceirona aí, que, cara, hoje é uma empresa que tem a preocupação em ouvir o que o operador está falando, e eles trouxeram a novidade aí, né, pro mercado brasileiro da retenção em segundo nível. Para quem não sabe o que é aquela que ela trava o equipamento ali sem você precisar Thumb brake aberto. com o thumb brake aberto, exatamente. Que é o thumb brake, que é a trava que você vai abrir com o dedão, tá? E essa segunda, ó, você tem uma janela aqui para você retirar. Ainda tem modelos como esse, que é o G5F, que tem proteção de red dot, tem acoplamento para lanterna, então é bem versátil. Então, Bélica, galera, acessa o site da Bélica lá, dá uma olhada em todos os equipamentos. E esse aqui, vou deixar o Champs falar, a gente fez um teste agora robusto pra caramba na Shot Fair Brasil 2026. E bancou, né, Champs? Fala pra galera sobre equipamento, o que você acha, se é preponderante ou não, e como ele se saiu na feira lá. Bom, na Shot Fair foi legal isso aí, uma experiência nova para mim. Eu tive a oportunidade de conversar com as pessoas que são responsáveis, né, por produção, por todo o desenvolvimento do equipamento, e eles realmente escutam a gente, né? Ó, isso aqui não é legal, como operador, o cara... Como é que você usa isso aqui? Isso aqui para mim foi legal. Isso aqui para mim não tem muita efetividade e tal. E o fato deles chegarem nesse projeto que eles chegaram hoje, que para mim, eu acho que hoje no mercado, custo-benefício e qualidade imbatível. Não tem... O fato de você poder customizar sua arma ao longo do tempo e o coder aceitar, já achei muito interessante, porque o operador a gente sabe muito bem, ele não vai ficar comprando coisa toda hora. O praça, principalmente, tá sempre com a corda no pescoço. Tá com 3 consignados, 3 pensão, aí é problema. Então o cara ele pode comprar um red dot hoje, o coder já vai bancar o red dot aqui. Ele pode comprar uma lanterna amanhã, o coder tá aceitando a lanterna também. O que eu achei mais interessante nesse projeto aí foi a versatilidade dele de equipamento. Exemplo, hoje se você pegar um coldre com lanterna, você não consegue utilizar o coldre sem a lanterna. Se ele não tiver com a lanterna, o armamento ele vai ficar bambo. Se você botar a lanterna, ele funciona. Sem a lanterna, ele funciona. Com o red dot, ele funciona. Então, você pode adquirir equipamento e depois ir colocando os outros acessórios no equipamento. Né? Versatilidade. Versatilidade. É incrível. E a resistência. A resistência a gente testou de N formas, né, e bancou. Eu juro, eu me surpreendi. Eu lembro que quando eles enviaram, eu falei que posso quebrar esse coder? Ela falou assim, pode tentar. Se quebrar, até bom que eu descubro a fragilidade. Não consegui quebrar. Que é prova maior do que no Kotama, né? Sim. O 114 daquele tamanho grandão puxando aí e não quebrou. Sinceramente, eu falei, agora vai. E não foi. Na feira, o Juliano me carregou por aqui também, fazendo alavanca no coder, ele bancou. Então, assim, é algo que veio. Mas vamos falar de real. Equipamento, o que você acha? Suma importância. Porque, principalmente aí com essa situação da segunda trava, aí, né? Com o thumb brake aberto, acontece, você faz uma abordagem, principalmente o policial que tá na RO. Então conta por que seu apelido é Kiko. Conta que o povo de casa quer saber. Simplesmente porque eu quero tudo, né? Quero todos os equipamentos. Quero melhor. Eu quero melhor. Eu sou suspeito pra falar. Eu tenho um Hammer da Bélica há muito tempo. Quando eu vi o G5F, não tem como você não trocar o equipamento. Se é melhor, eu quero melhor. O praça sofre, né, galera? O cara sofre bullying no batalhão porque ele quer ter todo o equipamento melhor. Então ele é o que sempre quis ter as coisas, os brinquedos melhores, né? Os brinquedos melhor. Então, e eu não vou mudar, porque o conforto, a qualidade e principalmente a segurança. Exato. Esses dias eu tava num curso, eu tinha acabado de
fazer os disparos na linha e tal, botei o armamento no coldre e não fechei o tom break. Aí um amigo meu veio e falou assim, olha aí, ó, tá solto, ó, se quisesse aqui eu pegava. Aí na hora que ele botou a mão pra puxar, não saiu. Eu falei, não pega, tá bloqueado aí. A segunda retenção segurou a arma. Então isso pode acontecer com o policial no dia a dia. Né? Ele fez a abordagem lá, botou a arma no coldre, mas não fechou o tom break. Ou ele tá esperando ele tá com o tom break aberto, esperando uma situação eminente, e aí a situação esfria e ele mantém o coldre aberto. Mas ainda assim, com aquele monte de gente em volta da ocorrência, pode acontecer uma tentativa de arrebatamento da arma. E aí ele... Até trazendo um depoimento pessoal sobre isso, ao longo dos anos, dando instrução pra tudo quanto é lado, cara, ter um bom coldre sempre fez a diferença. Sempre. Lá no início, quando eu comecei nas instruções para segurança pública, os caras olhavam pra minha cara e falavam, quem que é esse moleque? Eu vou quebrar ele na porrada e vou tirar essa arma dele. Então eu tive que sair na mão com muita gente. E eu sempre tive bons coldres. Eu tenho parceiros ao longo de datas aí, né? A Combate Custo é uma com os coldres de Kydex personalizados. Então, eu sempre tive coldre de muita qualidade. E os caras não conseguiam tomar porque o coldre bancava metade do trabalho pra mim. Você tira no próprio Kutama. Na hora que tentava trazer a arma, vamos botar aí 60% dali, da força que era feito, quem bancava era o coldre, né? Então, assim, o operador, muitas vezes, eu ouço algum depoimento aqui e ali, mas é caro, mas é isso, é aquilo. Outra vantagem que eu gostei muito da Bélica é um custo-benefício que não existe. Hoje, no mercado brasileiro, você não tem o custo-benefício disso aqui. Aí que eu falo. É fenomenal. caro equipamento? É o Kiko, né? Aí vem a brincadeira do Kiko, né? Caro equipamento? Quanto custa a sua vida? Esse aqui tá barato demais pelo que ele entrega. É um custo-benefício fenomenal. E ainda tem o cupom brutal. Hoje no mercado, para entregar no preço que é esse coldre e entregar o que ele entrega, é bem difícil. Bem difícil mesmo. Exatamente. Então, assim, galera, vamos desmistificar algumas coisas. Invistam em equipamento, principalmente equipamento que vai te trazer segurança. Muitas vezes você fica preocupado em performance, fala assim, eu sou brabo, eu banco com qualquer coisa, eu faço de qualquer jeito, né? Então, é o que eu ouvi muito também no início, ninguém toca na minha arma, eu sou Billy. Se alguém vier tocar na minha arma, eu derrubo o cara. Mas só que nem todo dia você tá Billy the Kid. Às vezes você vai estar distraído com o consignado pra bater na tua conta lá, vai estar com os boletos atrasados, brigou com a patroa, né? Assim, você tem bateu o carro na semana passada, o negócio tá agarrado. Então, nem todo dia você sai de casa pronto pra tudo. Então, você tem que, de fato, investir em coisas que vão te dar uma segurança extra, porque o policial no Brasil, ele tá sempre à mercê de alguma situação muito perigosa, né? E a sua missão primária todo dia é qualquer? Voltar para casa. Voltar para casa. Então, ainda que você tenha... missão 01. N missões por dia para cumprir, a tua primária é voltar para casa. São e salvo com o mesmo número de furos que saiu. Então, cara, é isso. Mais algum fator que a gente pode delimitar para a questão dessa seara? Por que o policial, então, continua perdendo a arma? A gente falou de treinamento, a gente falou de equipamento, falamos de hora-aula trabalhada. O que mais que a gente pode colocar de problema nessa situação aí? Eu acho que, assim, o fato do cara saber que não vai dar nada. Esse, assim, acho que, para mim, é um dos principais fatores, né? Você vê hoje, no Brasil... Legislação, apoio... Legislação, o que acontece? Às vezes você tá numa ocorrência com um cara e a população querer... Eu acho isso um absurdo. A população, culturalmente falando, querer tirar um cara que foi preso, você vê isso em muitas comunidades, ou querer tirar da mão da polícia o cara que foi preso por tráfico de droga. Eu acho isso um absurdo. Existe até pagamento, né? A gente sabe, não vamos falar aqui porque é algo que a gente fala em instrução, mas existe até uma tabela de preço, né, para isso. Então é lamentável. Então, assim, isso traz muita dificuldade pro trabalho do policial, né? Porque sim, ele tá ali, às vezes ele na ocorrência, principalmente e é uma das coisas que eu sempre falei, o policial que trabalha na RO, cara, que é aqueles 2 policiais que trabalham ali na ronda ostensiva, para mim são os caras que carregam essa polícia nas costas. Assim. Eles fazem um trabalho fantástico, fantástico, fantástico. Falo isso porque já trabalhei na RO, eu vim da RO no início da minha carreira policial. Um dos primeiros tipos de policiamento que eu trabalhei foi na RO.
Então, assim, é um trabalho muito difícil. É muito difícil. O policial tem de uma tudo, coisa né? que eu faço, fala você não, pra não se complicar, deixa que eu falo. Corte, ó o corte. O maior especialista em segurança do Brasil hoje, quem é? É o Praça, pô. É o Praça. Ele que tá na rua tomando porrada toda hora. Entendeu? Ele conhece o sistema de cabeça pra baixo, porque ele tem que estar sempre na ponta dos cascos. E é o Praça, ele que tá na ponta da lança. Obviamente que toda a retaguarda que os oficialatos superiores têm que dar pro cara, não tô te desmerecendo o resto da tropa, obviamente. O cara tá ali pra dar... quanto mais você sobe na cadeia hierárquica, ali é pro cara dar suporte pro grosso da tropa ir lá, pra infantaria ir lá e resolver o problema. Então eu falo muito das minhas instruções, o cara que é polícia hoje, principalmente o cara que é praça, é sacerdócio. Dinheiro não tem. Dinheiro esquece. Apoio jurídico, muitas vezes você não vai ter, justamente porque nós estamos falando aqui. A legislação então, hoje está ajudando o cara na audiência de custódia, ele vai embora. Que mais? Muitas vezes não tem apoio da própria família, numa situação que acontece. Então, cara, muitas vezes o comando também deixa o cara na podre. Então, não tô dizendo que eu tô falando em nenhum caso específico, mas tem cara que se ferra com o próprio comando às vezes. Então, cara, o maior especialista em segurança pública hoje nesse país é o Praça. É o dia a dia, né? Ele tá convivendo, ele tá atendendo a ocorrência, Maria da Penha, briga de vizinho, batida de carro. É o cara que tem que saber mais matéria em qualquer profissão. O cara tem que saber primeiro socorros, atendimento pré-hospitalar. Então tem que saber um pouco de medicina também. Tem que saber resgatar menino engasgado. Tem que saber fazer manobra de Heimlich. Quantos policiais aí, né? Quantos heróis na nossa briosa. Todas as manobras que você pensar com o corpo ali, o cara tem que saber. Vamos lá, o que mais? O cara tem que ser meio bombeiro também. Se pegou fogo na casa que ele tá lá dentro, ele tem que ajudar. Na maioria das vezes... Mecânico. Ele é o primeiro interventor, né? Ele chega no local da ocorrência, o policial que tá na RO, ele é o primeiro a chegar na ocorrência. Sim. Então, ele vai conter aquele fato ali até que se chegue alguém... que tem a especialidade, uma ocorrência... de perícia para não contaminar a cena, garantir a cena. É muita coisa. O cara tem que ser rastreador para catar cara no meio de mato aqui. Nós temos braços guerreiros da Força Tática aí. Toda hora você tá subindo morro aí, ó, no meio de mato com os caras. Tem que saber, não, quebrou aqui, o cara passou. Tem um monte de história que a gente escuta. Os caras até rastreador tem que ser. Então, o professor, o cara tem que saber de tudo. Mecânico, ajudar os outros na estrada. Eu já vi um monte de viatura parada. Polícia com as mangas arregaçadas, mexendo em motor de carro. Trocando pneu pros outros. Já vi um monte. É a função do policial, né? O policial tá ali para servir e proteger, né? Então, ele vê a pessoa em dificuldade ali e o policial faz de tudo para poder ajudar a população, né? E às vezes não é compreendido. Às vezes o policial, por mais que ele se doe fisicamente, mentalmente, individualmente, né? Ele não é reconhecido pela população. Mas é reconhecido pelo Brutal Prestígio por toda a equipe. A gente quer deixar uma mensagem aqui que você, policial, de qualquer esfera, de qualquer situação hierárquica aí, contem conosco. Tem instrução nossa que não é no teu batalhão, que não é na tua unidade, pede pra vir, a gente vai dar um jeito de colocar você dentro. Às vezes não tá tendo na sua, você quer participar, cola que é nós. Às vezes você quer montar uma turma privada lá, que você quer ganhar até um dinheiro, vambora também. Você arruma os caras, a gente vai. Você que é de outra parte da federação aí, é só chamar, entendeu? Muitas vezes o trampo é de graça, então a gente faz de tudo para poder ajudar a tropa, beleza? E, cara, esse canal nosso é novo, a gente vai começar a movimentar ele agora, tudo nessa pegada de trazer um bate-papo, trazer ciência para os fatores que a gente está atuando no dia a dia para vocês. Então vocês têm que ajudar a gente compartilhando, curtindo, se inscrevendo aí, porque nós não somos produtores de conteúdo de maneira pura, mas a gente vai de fato produzir alguma coisa que vocês sempre pedem, sempre perguntam as mesmas coisas. Às vezes eu vou falar assim, aqui ó, tá lá no YouTube, vai lá no canal e dá uma olhada. E é engraçado porque às vezes a gente posta, né, algumas instruções que a gente teve em São Paulo agora, na Força Tática em São Paulo. E aí, quando você bota partes da instrução que foi dada naquela unidade, as pessoas vêm perguntar isso aqui, vem individualmente. Então, é interessante que a gente venha trazer à tona esse tema para difundir, porque até uns 2, 3 anos atrás, a retenção e contra-retenção era um negócio... Né, assim,
isso não existe. Pô, quando que o cara vai botar a mão na minha arma? E as coisas vão acontecendo. E o que fez também, eu acho que ajudou muito o crescimento da matéria de retenção e contra-retenção foi a mídia. Porque antigamente, vamos botar aí há 5 anos atrás, acontecia uma ocorrência dessa de vulto com a tentativa de arrebatamento de arma do policial, não divulgavam, né? Não divulgava. Ninguém ficava sabendo. Hoje as redes sociais não tem como hoje divulgar a rede social, mais, né? hoje a ocorrência aconteceu lá no Paraná. Com 10 minutos, o Brasil inteiro tá vendo aquilo ali. O cara lançou aquilo no Instagram, aquilo viraliza de uma tal forma, e aí aparece um monte de gente pra falar, pra dizer como é que foi, como é que não foi, o que poderia ter sido, o que não poderia. E às vezes a pessoa não tem nem condição técnica pra estar debatendo o assunto, né? É isso aí. Então, rapaziada, estamos chegando no fim aqui da nossa conversa. Repetindo aí, comentem, porque esses vídeos também, eles vão ficar. Então isso aqui acaba formando opiniões. Sim. E o cara que tá ali buscando formar sua opinião com conteúdo, ele acaba olhando os comentários também. Comentários construtivos. Fala aí o que você quer ver nos próximos vídeos, o que você quer que a gente traga de assunto. Hoje eu tô aqui, eu e Champs, amanhã pode ter ele, outro, ou eu e mais um, e vamos fazer esse bate-papo, essa conversa. E aí... Tá aberto, o canal é da galera, é da gente, e a gente quer ajudar sempre a segurança pública, né? Mas você aí que tá em casa também, que não é polícia, não é da segurança pública, quer compartilhar, quer comentar, vamos que vamos, o canal tá aberto, é pra isso que a gente veio. E perder minha arma... Nem fudendo. Ei.